Boa noite! Estamos ao vivo, Jornada Canaã, live de número 6. E na live de hoje, o nosso tema é um tema bem polêmico, porque vai falar a respeito de como você pode vencer a compulsão por compras. Como é que você faz aí para que de alguma forma você possa conseguir passar por cima desse transtorno, né? Que na verdade tem um nome nisso, né? Oniomania. Consumismo. Na verdade nós temos consumo, consumismo e compulsão por compras. São três coisas distintas que realmente muita gente acaba se confundindo e de certo que acaba achando que tem uma compulsão por compra, mas na verdade não é. A primeira coisa que a gente precisa entender é que eu vou estar falando dentro de uma perspectiva de um profissional, tá? Não de um profissional da área da saúde, mas de uma perspectiva de um planejador financeiro. Alguém que pode identificar padrões de consumo excessivo, como compras compulsivas, e pode orientar, logicamente, assim como eu sempre faço, orientar a pessoa a procurar um profissional da saúde, como um psicólogo ou um psiquiatra. Por quê? Porque, de fato, a compulsão por compras, ela é um vício, né? A gente vai falar um pouquinho mais a respeito, mas a compulsão por compras é um vício e, como todo vício, precisa ser tratado. Agora é fato que tem uma origem, e como esse vício possui uma origem, a gente precisa atacar essa origem e não focar especificamente no vício. Porque se a gente foca no vício da compra compulsiva, a gente vai estar focando única e exclusivamente nos números, que é tentar ali fazer com que os números se adequem a essa realidade de compra compulsiva. Mas é obviamente que não vai dar, porque é compulsivo, não tem um limite. A pessoa vai querer a todo tempo comprar. Então, quando ela tiver a possibilidade de fazê-lo, ela vai fazer. Logo, não adianta para você olhar para o vício, você precisa olhar para a origem, o que está ocasionando aquilo ali. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender aqui acerca daquilo que nós estamos tratando como tema dessa noite. Como vencer, né, as compras compulsivas. Como é que você acha que dá para se vencer essa problemática aí que é a compra compulsiva? Como eu disse no início, tem acabado com casamentos, tem destruído famílias, tem de verdade aí causado males terríveis. Por quê? Porque a pessoa não vê um limite. A todo tempo ela quer comprar. E aí, fatalmente, o dinheiro dela possui uma limitação. E se ela possui um limite no dinheiro e ela possui uma falta de limite na vontade, na compulsão por comprar, obviamente a balança vai ficar desequilibrada. O dinheiro vai acabar, ela vai ficar enrolada financeiramente e a vontade de comprar não vai passar, porque ela sempre compra compulsivamente. Mas a gente precisa destrinchar aqui algumas coisas. Torno a dizer que eu estou falando, a minha fala vai ser sempre dentro de uma perspectiva de um planejador financeiro, não de um profissional da saúde. Mas como a minha especialização é em finanças comportamentais, a gente consegue identificar esses padrões de comportamento e consegue indicar a pessoa para procurar de fato um profissional da saúde, como um psicólogo e um psiquiatra, assim como eu falei aqui no início, porventura você não estava aí na live. Então vamos lá, vamos entender três características aí que são diferentes uma da outra, apesar de estar relacionada à compra, mas a gente precisa entender e colocar cada um no seu devido lugar. Primeiro vamos falar aqui sobre consumo, porque tem três situações aí: consumo, consumismo e compulsão por compra. Então vamos na ordem aqui. Consumo. Todos nós consumimos. Não há possibilidade de você viver, né, dentro de uma sociedade e não consumir. Desde os primórdios da sociedade, a gente vê o consumo, né? Seja o consumo através da troca financeira relacionada ao dinheiro, ou seja, o consumo como antigamente trocavam-se animais, né? Em um dado momento
trocava-se pelo próprio sal, por isso que hoje nós recebemos o salário, porque os pagamentos eram feitos através desse item que servia, inclusive, para manutenção ali dos alimentos, né, que servia para de alguma forma não permitir fazer o mesmo papel de conservação de uma geladeira, por exemplo, era usado sal para isso. Então, a gente percebe claramente que o consumo ele é completamente natural e normal de toda a sociedade. E posso até ir um pouco mais além. Ele faz bem para a sociedade. Porque se não existe consumo, não existe comércio. Se não existe o comércio, ora, como é que ficam as pessoas que dependem do comércio para sobreviver? Então, logo quando você deixa de consumir, você está, de certa forma, promovendo um mal para a sociedade, porque você não vai estar fazendo a economia girar. Agora, é claro, é óbvio que precisa se estabelecer limites. Você precisa consumir dentro da sua limitação. Quando você excede o limite, aí a gente começa a falar dos níveis de excesso do limite das compras. Então, primeiro aspecto que nós vemos aqui é o consumo. Consumo, a gente já viu que é normal. Todos nós devemos e precisamos consumir para nos mantermos vivos. Você precisa consumir alimento. Então você vai ao mercado e faz a sua compra. Quando você está fazendo compra, você está consumindo. Você precisa se vestir. Ninguém vai sair andando por aí igual os índios. Então, se você precisa se vestir, você tem que ir na loja e tem que consumir a roupa que você vai utilizar. E assim a gente vive uma sociedade, né, que gira a economia, que gira o consumo. Perfeito, maravilha, até aí, ok no nosso entendimento. Agora, quando a coisa começa a apertar, quando sai da esfera do consumo e entra na esfera do consumismo, aí o negócio já começa a apertar. Aí o calo já começa a doer. Por quê? Porque quando você parte para o consumismo, você está consumindo em excesso. E o consumo em excesso, obviamente, não vai ser bom. Porque você está gastando um dinheiro que você poderia estar aplicando em outros meios para a tua vida. Você poderia estar investindo em outras situações para a tua família, para a tua casa, ou até mesmo para você, mas outras áreas. E quando a gente fala de consumismo, a gente não está falando que você, se na verdade você tem apenas um par de sapato, tá tudo ok, tá tudo maravilha, beleza, você só consumiu. Mas se você tem 2, se você tem 3, você já é um consumista. Não. Não, porque a pessoa não tem problema. Qual o problema que tem a pessoa ter um par de tênis, um par de sapato e um par de sapatilha? Não tem problema nenhum. Né? Geralmente, tanto homem quanto mulher. Né? Tem aí pares de sapatos, né, que de certa forma vão combinar com algum tipo de roupa. Então não há problema em você ter dentro de um limite. Aí ainda não é o consumismo. Quando você passa a perceber um consumismo, ora, uma pessoa tem 10, tem 15, tem 20 pares de sapatos, aí você percebe que já saiu da esfera do consumo e já entrou para a esfera do consumismo. Olha que eu estou falando de sapato, mas isso vale para qualquer situação. Vale para roupa. Tem gente que não tem mais espaço no guarda-roupa para colocar roupa. Então essa pessoa tem uma tendência a ser consumista, não consegue ficar um mês sem comprar um item, seja uma roupa, seja um sapato, seja um utensílio, né? Brinco, né? Para as mulheres, homem, relógio, cordão, pulseira, enfim. Tudo aquilo que você vai comprando em excesso para que de alguma forma você tenha ali um determinado cômodo da sua casa ou tenha um local onde você coloque ali as suas coisas, você percebe que não tem nem mais lugar para você colocar, porque não dá para você utilizar tudo, aí você percebe que já está entrando dentro de uma esfera do consumismo. Mas o que é interessante disso? Porque a pessoa pode até ser consumista e isso não está trazendo malefícios para ela, aparentemente. Por quê? Porque ela tem condição de ser consumista. O que ela faz
de verdade, ela não tem um recurso guardado. Ela não tem um recurso financeiro de forma que, se aconteça alguma coisa na vida dela, ela não tem uma reserva de emergência. Aí, naturalmente, isso acontece por demais. As pessoas que têm uma tendência consumistas, elas sempre ficam enroladas no cartão de crédito, no cheque especial. Por quê? Porque o cartão de crédito é uma facilidade que o banco dá a mim e a você para que a gente tenha uma forma de pagamento mais facilitada. Porque cartão de crédito não é dinheiro. Cartão de crédito é forma de pagamento. E o banco dá a nós, essa possibilidade de forma de pagamento facilitada, e a gente, com aquele cartãozinho na mão, ou alguns agora usam até o próprio aparelho telefônico. E o que acontece? Com toda essa facilidade, com toda essa abertura, com toda essa liberdade, uma vez que é só você chegar lá e passar o cartão, você, tendo uma tendência a consumismo, você fica comprando. Mas aí, até então, o teu salário, você consegue pagar a fatura. O grande problema é que a fatura chegou para você, você pagou, liberou o limite do cartão, mas o que você tem que fazer no outro mês? Você tem que usar o cartão de novo. Isso geralmente acontece com pessoas que têm uma tendência consumista. Aí o que a pessoa precisa fazer para ver se realmente ela tem esse perfil consumista? Primeiro, ela precisa entender se o que ela tem está dentro de uma realidade para a necessidade dela. E o interessante é que a própria Bíblia, ela vai nos dar ali alguns ensinamentos, quando a gente fala da saída do povo de Israel do Egito, que é o tema, que é o nosso nome aqui, o nome do nosso perfil, Jornada Canaã, a gente vai perceber claramente que Deus, ele testa todo o tempo esses limites do povo de Israel. Porque quando estavam no deserto, o que Deus falou? A roupa não vai se rasgar, a sandália não vai acabar, e a comida, vocês precisam pegar a porção diária. Vocês não podem exceder esse limite. Vocês precisam pegar uma porção diariamente. Então eles ficaram com a mesma muda de roupa, no máximo o que saíram do Egito, trocava uma ou outra, obviamente, a questão do banho e tudo mais, mas a grande situação, a grande sacada é que eles ficaram por todos os anos que peregrinaram no deserto com as mesmas roupas, as mesmas quantidades de roupas e comendo as mesmas coisas, sem excesso, sem consumismo, até porque eles não tinham aonde comprar. Então Deus ensina toda aquela geração que sai de um ambiente onde certamente, mesmo sendo escravo, eles tinham uma relação de consumo, porque não tem jeito, ainda que você esteja na esfera mais baixa da sociedade, você precisa de recurso para poder, de alguma forma, adquirir aquilo que vai te alimentar, adquirir aquilo que vai te vestir. Então, o povo saiu de um ambiente onde eles tinham toda a possibilidade de consumir, talvez alguns até além da sua necessidade, mas quando eles vão para o deserto, Deus faz literalmente o povo aprender a viver dentro de uma realidade. E a realidade vocês têm para hoje. Amanhã eu vou prover. E aí você percebe o quanto essa dinâmica da Jornada Canaã, ela realmente traz uma proposta bíblica, e não só nessa proposta aí da jornada do povo de Israel no deserto, mas tem uns versículos que eu separei aqui. Por exemplo, Lucas capítulo 12, verso 15 diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Porque muitas vezes você fica procurando sentido na sua vida por muito ter, pelos bens, por aquilo que você consome, por aquilo que você possui. Aí você se sente satisfeito, Muitas vezes a pessoa que tem uma tendência consumista, ela se sente satisfeita, ou ela ou ele, digo ela, falo tratando de pessoa, se sente satisfeita quando olha e percebe que ela tem um excesso na quantidade daquele determinado tipo de bem.
seja roupas, seja sapatos, tênis, enfim. Isso eu estou falando o básico do básico, tá? Mas existem pessoas que são consumistas em relação a automóveis. Tem diversos carros, mas para isso tem que ter uma condição financeira que permita a pessoa chegar nesse patamar de vida, nesse padrão de vida. Mas é óbvio que não é nisso que você vai encontrar sentido na sua vida. Porque a vida de qualquer um não consiste na quantidade daquilo que tem. Não é por aí. Outro versículo que eu achei interessante, que fala justamente da forma como você está administrando o seu dinheiro. Se porventura você é consumista, está em Isaías 55, verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso salário naquilo que não pode satisfazer? Olha que interessante, esse versículo bíblico de Isaías 55, 2 vai nos dar margem para entrar de forma mais aprofundada um pouquinho. Por quê? Porque Jesus está falando aqui para mim e para você nessa noite. Por que você está gastando dinheiro naquilo que é supérfluo? Por que você está gastando dinheiro naquilo que não é necessário? Por que você está gastando o teu recurso naquilo que não vai te satisfazer e não vai fazer sentido algum? Se você tem 1, 2, 3 determinados itens, beleza, mas para que ter 5? Para que ter 10? Para que ter 20? Existe necessidade disso realmente? O que você está buscando com isso? Será que isso está te fazendo bem realmente? E o outro texto que nos faz refletir um pouquinho é para você que tem tentado largar essa realidade, para você que tem tentado sair disso e não tem conseguido. Olha o que segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, vai dizer na sua parte C. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também escravo. Isso quer dizer que se porventura você tem tentado sair desse universo de compra, de consumismo, de compra exacerbada além da sua realidade, você de verdade está vivendo a vida, segundo a Bíblia, de escravo dessa sua necessidade. E a grande questão é que essa necessidade ela está sempre atrelada a um sentimento. Porque, vamos lá, estamos falando do consumismo. Falamos do consumo, é normal, tá? Todos nós temos e devemos consumir. Estamos agora falando do consumismo e dizendo para você que o consumismo é um nível acima do consumo. É quando você tem um pouquinho a mais daquilo que é o necessário para você. É quando você tem um pouco a mais daquilo que realmente é necessário mesmo, Estava procurando a palavra, mas não tem. Você tem a mais do que é necessário para você no seu dia a dia. Isso é consumismo. E quando você vai ver, o consumismo, ele te traz alguns malefícios e o principal deles é, obviamente, o descontrole financeiro. E o nível acima do consumismo, aí já realmente entra numa questão até patológica. Porque é a compulsão por compras. Quando você compra compulsivamente, você está em busca, geralmente, de preencher um vazio, de preencher um sentimento que você tem falta, muitas vezes uma necessidade de aprovação, e quando você compra, você de alguma forma obtém ali daquela pessoa que está te vendendo, ou seja, a própria tela do aplicativo, a sensação de que você está sendo aceito, porque você comprou, o item chegou, e aquela sensação vai te fazer bem, vai liberar em você hormônios como a dopamina, por exemplo, que vai te dar ali aquela sensação de prazer. Quando você busca, de alguma forma, obter ali dopamina, que é esse hormônio da saciedade, do prazer, você vai buscar. E isso, o grande problema é que isso não tem fim, Quanto mais você se sente recompensado, porque essa é a proposta, essa é a ideia, quando você compra, é que você está se recompensando. Muitos, inclusive,
usam a fala, né? Não, dessa vez aqui eu mereço, não, isso aqui eu tenho que fazer, afinal de contas eu trabalho muito, afinal de contas eu fiz aquilo ali, eu preciso me recompensar. Aí pega e vai comprar. E essas compras compulsivas, quando elas realmente se demonstram algo compulsivo, algo que é uma patologia. Quando você vai analisar as suas compras e percebe que essas compras são de itens fúteis, que não fazem sentido para a tua realidade. Muitas vezes você não compra pelo item, você compra pela necessidade de ter aquela sensação de estar comprando. Então percebe, não é o item que você precisa. Não é aquela blusa, ou aquele sapato, aquele tênis, aquele telefone. Não é o item em si. Não tinha necessidade, você não precisa daquilo agora. Mas o que você precisa? De comprar, daquela sensação de recompensa. E sabe o que é interessante? Que assim como qualquer outro vício, a compulsão precisa ser tratada. E aí você analisa bem como é que é a dinâmica dos vícios. Vamos trazer para o vício de álcool, para o vício de drogas, né? Vício de tabaco. São vícios que realmente você se recompensa utilizando, né? Quem faz o uso e percebe que não tem fim. A tendência é a pessoa entrar naquele buraco e ir cavando cada vez mais para baixo. E quando você não consegue se libertar, quando você não tem o controle daquilo nas suas mãos, é a Bíblia que diz, 2 Pedro 19, 2 Pedro capítulo 2, verso 19, vai dizer que você se faz escravo daquilo que você não consegue se libertar. A minha proposta aqui como planejador financeiro é primeiro te alertar. Se porventura você tem, de alguma forma, visto, né, uma realidade de compras, ainda não tem percebido que de repente esteja nesse nível de compra compulsiva e precisa fazer alguma coisa para se ajudar. E a minha proposta aqui é justamente alertar você, falar para você, de repente, aquilo que as pessoas que estão ao teu redor não têm coragem de falar. E você percebe que esse consumismo está te fazendo mal quando você olha para a tua vida financeira e você vê um buraco a cada vez mais profundo. Você olha para a tua realidade financeira e percebe que não tem mais o que fazer. Você não consegue. E olha que interessante. Você compra de forma impulsiva. Vai lá e comprou. Maravilha. Te deu aquela sensação de recompensa, aquela sensação de prazer, aquela liberação de dopamina. Maravilha. Mas quando isso passa, o que vem para você? Arrependimento, vergonha, tristeza. Muitas pessoas que vivem uma vida de compulsão por compras escondem os itens que estão comprando, deixam em determinados pontos da casa para que as outras pessoas não vejam, as pessoas da família não vejam. E quando isso acontece, aí se a pessoa ainda não percebeu que ela precisa de ajuda, talvez se você estiver vendo esse vídeo, seja aqui no ao vivo ou seja depois gravado, você vai perceber que precisa procurar ajuda. E a minha proposta não é apontar o dedo para você e falando que você está doente. Não, não é isso. É mostrar para você que se você não quiser mudar essa realidade, você não vai conseguir. A minha proposta é mostrar para você que também não basta apenas você ter a vontade de mudar, você precisa buscar ajuda. Porque se esconder dentro dessa realidade que você está vivendo não vai te ajudar, não vai te adiantar. É a mesma coisa de uma pessoa que usa droga escondido. É a mesma coisa de uma pessoa que é alcoólatra escondida. Não vai resolver o problema, só vai adiar a solução. Então a primeira coisa que você precisa ter para vencer as compras compulsivas é conversar com alguém que você está vivenciando esse problema. E a maioria das pessoas que convive com quem é comprador compulsivo consegue perceber claramente, nitidamente, que aquela pessoa está fazendo mal para ela e geralmente está trazendo mal para toda a família. Porque
esse tipo de problema acaba acabando de verdade, né? Transtornando casamentos, destruindo relações entre pais e filhos. Por quê? Porque o dinheiro acaba sendo a base que sustenta, né? Sem dinheiro você não consegue consumir dentro da normalidade, muito menos ser consumista ou comprador compulsivo. Você precisa do dinheiro. E se realmente você está gastando dinheiro naquilo que não é necessário, porque você está comprando compulsivamente, você vai trazer um mal para dentro da sua casa. E esse mal que você acaba trazendo para dentro da tua casa pode acabar com o teu casamento, pode acabar com a tua relação com os teus filhos, e a proposta é isso não acontecer. E como é que eu consigo identificar se realmente é o consumismo? Já falei para você. Primeiro, você não compra por aquilo que você necessita, você compra independente daquilo que for. Então você tem muitas coisas que você comprou que realmente não fazem sentido. São coisas fúteis, que não tem necessidade para você. Não teria necessidade alguma você comprar aquilo, mas você simplesmente comprou por conta da necessidade de comprar. Lembra que o comprador compulsivo, ele não olha, ele não pensa, não analisa, né, se existe a necessidade daquele item para ele ou não. A vontade dele, a necessidade dele é comprar. E aí comprou, sentiu prazer no momento da compra. O que vai acontecer posteriormente? Ele vai se sentir envergonhado, ele vai se sentir triste e ele vai querer de alguma forma realmente voltar aquele ciclo, porque ele precisa de algum sentimento para recompensar aquele sentimento de tristeza que ele teve. Agora ele precisa mudar esse quadro. O que ele vai fazer? Ele tende a comprar de novo. Passa por uma promoção e não consegue deixar para lá, ele precisa comprar. Porque se ele não compra, ele vai ter a sensação de que ele está perdendo. E aí, se a pessoa tem um sentimento de aversão à perda, a grande coisa que vai acontecer aí é que ele vai comprar novamente, porque se ele não comprar naquele desconto, ele vai ter a sensação de que está perdendo. E aí você percebe o quanto isso é complicado e o quanto é de verdade patológico, né? E quanto essa pessoa precisa buscar ajuda. Torna a dizer, eu estou falando dentro de uma perspectiva de um planejador comportamental. Eu não estou falando dentro de uma perspectiva do psicólogo, porque se eu identifico nos meus alunos, né, que existe um problema de compras compulsivas, o que eu faço? Eu oriento a procurar um profissional da saúde. Eu oriento a procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque a pessoa precisa fazer um tratamento. E aí, o que ela precisa fazer então para vencer isso? Primeira coisa, procurar a ajuda de um profissional, né, de um psicólogo que vai fazer uma série de terapias para tentar identificar aonde está aquele problema, aonde está o gatilho que está direcionando aquela pessoa a comprar. Porque existe um gatilho, é um problema na família, é um problema na casa, é um problema no casamento, é um problema com o filho, e aí a pessoa está descontando nas compras compulsivas. Geralmente tem um problema. Eu já falei diversas vezes aqui e sempre repito. Eu tive um problema de compulsão, mas não por compra. A minha compulsão era alimentar. E aí o que eu fazia? Para descontar a minha ansiedade, eu procurava comer. E o meu problema sempre foi doce. Até hoje, se eu não vigiar no doce, eu acabo excedendo o meu peso. Acabo passando do meu limite. Então o que eu preciso fazer? Controlar essa minha ansiedade, entendendo que eu tenho uma possibilidade de desencadear uma compulsão alimentar. O que eu faço? Eu não tenho na minha casa uma série de guloseimas. E aí você que tem uma tendência a comprar compulsivamente, você não pode andar com 3, 4 cartões de crédito. Você precisa aprender a se limitar. Você não pode andar com dinheiro na conta. É por isso que você precisa conversar, para que de alguma forma as pessoas que estão ao teu redor possam te ajudar. Além de você ter que procurar uma ajuda profissional, porque isso não é uma questão de planejamento, não está relacionado a números, ainda que você tenha que se planejar. Mas aí a prova viva disso é que você que está nos assistindo, se porventura está se identificando com esse problema, quantas vezes você já percebeu que é um problema, você precisa resolver, já tentou resolver, mas não conseguiu? Quantas vezes isso já aconteceu? E isso acontece aos montes. A pessoa tenta de alguma forma sair desse quadro de comprador compulsivo, porque vem aquele sentimento de vergonha, vem aquela sensação de culpa, se sente culpado por ter comprado, fala por que eu comprei, mas aquele item está guardado.
O prazer por ter o item, não tem. O prazer foi na compra. E isso acaba, de verdade, trazendo uma série de transtornos para a vida de quem está vivenciando aí essa realidade de comprador compulsivo. Então, se você, porventura, tem se identificado com essa característica de um comprador compulsivo, conversa com alguém. Até eu me coloco aqui à disposição para, de alguma forma, te ajudar, porque muitas vezes tem vergonha de falar para quem está do lado, né? Tem vergonha de se abrir para as pessoas que estão ao seu redor com medo da culpa, com medo do dedo apontado. Tem hora que você tem que ouvir as verdades? Tem. E talvez a verdade te desperte. É por isso que eu estou aqui como profissional, como planejador financeiro comportamental, te orientando. Que se porventura você tem essas características que eu citei desde o início aqui da nossa live e está se vendo nessa realidade, você precisa procurar ajuda. Sozinho não tem como conseguir. É a mesma coisa se você olhar para uma pessoa que é viciada em drogas e falar, ó, toma vergonha, você consegue, sai disso, é só você dizer não, a pessoa vai conseguir. Na maioria das vezes não. Tem gente que consegue? Tem. Maravilha. Mas se a pessoa é uma dependente química, o que acontece? Ela precisa de um tratamento, ela precisa de uma desintoxicação. E aí tem que pôr uma clínica de reabilitação e passar por todo aquele processo. Isso acontece, não existe internação para comprador compulsivo. Pelo menos eu nunca ouvi falar. E a gente tem pesquisado um pouco sobre o assunto, né? E não é por aí, mas se trata com terapia, porque o psicólogo vai identificar qual é o gatilho que está trazendo aquele problema. E geralmente, olha que dado interessante. Eu nas pesquisas aqui, eu achei alguns dados. 90% dos compradores compulsivos, adivinha você, são homens ou mulheres? Comenta aí. Você que está vendo aqui no ao vivo, comenta. Na sua opinião, a maioria dos compradores compulsivos são homens ou são mulheres? Coloca aí, para eu ter uma noção do que você acha aí, se é homem ou se é mulher. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, comenta aí pra gente também. Ó, Mônica Castro, mulheres, Driele, mulheres. Comenta aí. A você que está aqui ao vivo, eu já vi. A você que está aí assistindo no YouTube, isso aí é uma novidade que a gente está trazendo também para a Jornada Canaã. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá no nosso canal Jornada Canaã. É um canal onde nós estamos baixando essa live. Ela não fica aqui salva no perfil do Instagram, ela vai ser colocada lá no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser, acabando a live, você vai lá no nosso canal e se inscreva para estar recebendo as notificações e depois aí está mais uma vez assistindo aí esse conteúdo ou todos os outros que já passaram. Nós estamos aí na nossa 6ª live. Então vamos lá. Homens ou mulheres? A maioria, obviamente. Aí, ó, a Mônica falando, a gente ainda falar, era só uma blusinha. Exatamente, Mônica. Infelizmente, olha, 90% dos compradores compulsivos são mulheres. Isso é pesquisa, isso é dado. 90% dos compradores compulsivos são mulheres. E aí, a gente vai para o outro lado, né? A grande maioria, quando o homem desencadeia uma compulsão, ele geralmente desencadeia para as drogas, desencadeia para pornografia, desencadeia para outros tipos de vícios. Mas o vício de compra compulsiva, a maioria das vezes são, de verdade, mulheres. E aí você precisa realmente ter esse entendimento, que se você realmente tem se visto dentro das características que a gente tem colocado aqui, como um comprador compulsivo, né, como uma compradora compulsiva, você precisa de ajuda. Você precisa de uma ajuda de um profissional da saúde, você precisa se planejar financeiramente. E eu, como planejador, eu posso te dar algumas dicas que podem te ajudar. Principalmente se você for apenas consumista. Consumo, a gente já viu, né, recapitulando o que a gente falou aqui no início da live. Existem 3 padrões. O padrão de consumo, que é o normal, você compra porque você vive
numa sociedade você tem que comprar, adquirir, seja alimento, seja roupa, enfim, tudo a gente tem que comprar. Então o consumo ele é normal. O consumismo ele já é um pouquinho de exagero, tá? Ele já realmente já começa a atrapalhar um pouquinho nas finanças, porque a pessoa compra muito, mas ainda assim ela consegue dar um jeito, né? Porque ela vai se virando nos 30 ali e ela consegue sempre, e muita gente acaba se adaptando a uma vida de consumista, tá? Por quê? Porque vai conseguindo se virar em relação a cartão, vai conseguindo se virar pegando dinheiro emprestado, pegando empréstimo, ela não percebe que a bola de neve só vai aumentando, mas ela consegue se virando, o tempo vai passando, ela consegue viver ano após ano. Só que se parar para analisar friamente, essa pessoa está vivendo uma vida em ciclo, ela está presa na escravidão do endividamento. E aí só quando ela toma uma postura de sair desse nível de consumismo, e aí dá para você fazer isso sem precisar de uma ajuda profissional, apenas com planejamento, né? Um profissional que eu digo da saúde, apenas com planejamento financeiro, claro que dá, tranquilamente. Já vi diversos alunos meus que conseguiram identificar que estavam vivenciando um padrão de consumismo e, obviamente, retrocederam. E a partir daí, agora vivem dentro do seu padrão financeiro sem estar preso nessa escravidão do endividamento. Agora, por outro lado, a compulsão, na verdade, é um transtorno de controle de impulso. Tá? Ela é considerada um transtorno de controle de impulso. Por quê? Porque a pessoa compra de forma impulsiva. Ela está passando no shopping, ela tem um cartão, ela vê alguma coisa, opa, ela cede aquele impulso. Mas na grande verdade, aquele impulso está direcionando ela a querer suprir uma necessidade, preencher um vazio emocional que tem dentro do coração dela. E se ela não resolver esse vazio emocional, se ela não resolver esse problema que ela está vivenciando, seja no casamento, seja com o filho, seja no trabalho, onde quer que for, se ela não entender o que está gerando nela aquela vontade de comprar, qual o momento que ela precisa desse prazer da compra, se ela não entender isso, dificilmente ela vai conseguir encontrar uma solução ao problema dela. Ela vai continuar nesse ciclo vicioso. Então, como é que você pode fazer para vencer as compras compulsivas? Limitando você que sabe que realmente, se deixar, você vai comprar. Então, eu sou um comprador compulsivo. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar, primeiro, conversar com quem está perto de mim, com quem eu tenho confiança de expor essa situação, sem ter aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de culpa, nada disso. Beleza, assim como eu já conversei com diversos alunos meus que possuíam um padrão de vida de consumismo. A questão é, você entendeu, você colocou para fora, maravilha, agora você vai ser ajudado. E como você vai ser ajudado? Se ajudando. E como você se ajuda? Você limita. Ora, tem 3 cartões, você só vai passar a viver com 1. E esse 1 dentro de um limite ainda abaixo do que você está acostumado a viver. Você vai deixar os outros cartões com alguém, que ou você vai quebrar, você vai sumir com eles. Alguma coisa você precisa fazer, porque se você ficar com os cartões na mão, você vai ceder o impulso. E se é o impulso que está fazendo com que você compre, você tem que tentar ali, de alguma forma, criar fricção, criar algo que possa te impedir de fazer aquela compra. Então, se você não tiver dinheiro, se você não tiver cartão, você não vai comprar. Então, você precisa se limitar. Igual, vou trazer para a minha realidade na questão da comida. Olha, se eu como compulsivamente, o que eu preciso fazer? Eu não posso ter próximo a mim, eu não posso ter na minha geladeira caixas e caixas de bombom, biscoitos e mais biscoitos recheados. Eu não vou fazer isso, porque se eu deixar, eu vou ceder àquela pressão e vou acabar comendo aquilo que eu não devo comer, porque senão eu vou acabar estragando a minha dieta. Então, quando você quer mudar o quadro da tua vida, quando você quer realmente sair dessa escravidão do endividamento, que realmente a compra compulsiva vai te colocar, o consumismo vai te colocar nesse padrão de realidade, que é uma vida de escravo, você precisa, primeira coisa, é sempre ter consciência de que você está nesse ponto. Se você não tiver consciência de que você está vivendo uma vida de consumismo, você não vai querer sair disso. Se você não tiver consciência de que você está comprando compulsivamente, você não vai sair disso. Você até sente
ali a vergonha, você sente a tristeza, mas no outro dia o que acontece? Surge uma promoção, os aplicativos mandam para você as informações de desconto, de cupom, e o que você faz? Você cede, você acaba comprando. E aí você não segue aquilo que é um conceito bíblico. Por que gastar dinheiro daquilo que não é pão? Por que você não está levando em consideração o suor do teu rosto? Podendo estar aplicando em outra coisa, cuidando da tua saúde, cuidando da tua família. É bíblico. Eu li Isaías 55, verso 2. Por que gastar naquilo que não é pão? Então, por que você está gastando naquilo que não é necessário? Fazendo isso, você está vivenciando uma vida de um bom mordomo? Porque você e eu, nós sabemos que Deus nos colocou nessa terra para sermos bons mordomos daquilo que Ele coloca em nossas mãos. E aí, quando você olha para a tua vida financeira, você está desempenhando bem esse papel? Porque a porta de emprego quem abriu foi Ele, o salário quem te dá é Ele, apesar de cair na tua conta uma transferência feita do teu patrão, mas quem toma conta da tua vida é o Senhor. Quem abriu essa porta foi o Senhor. A hora que Ele quiser fechar, Ele fecha. E se acontecer um imprevisto na tua vida, na tua saúde, você vai ter condição financeira para arcar com esse imprevisto? Ou por conta da sua vida viver dentro de um padrão de consumo, né, de consumista, você não consegue. Você tem uma série de itens na tua casa que talvez nem nessa vida você vai conseguir usar tudo, tem coisa ainda na etiqueta que você não usou, e você acha que está vivendo uma vida dentro do padrão. A gente não tem problema em comprar, gente. Muita gente acha que o planejamento financeiro é apenas fazer com que você venha reter, apenas fazer com que você venha segurar. Não é isso. Pelo contrário, o que a gente faz é você, através da análise dos seus números, gastar naquilo que realmente vai te dar prazer. Porque a vida que você está vivendo hoje, de uma escravidão do endividamento, está te trazendo sossego, está te trazendo paz, está te trazendo prosperidade? Se está, amém, maravilha, você está no caminho certo. Agora, se não está, você precisa rever os seus conceitos. Eu poderia até estar, de alguma forma aqui, te dando uma palavra mais branda, uma palavra que pudesse, de alguma forma, te deixar tua autoestima lá embaixo. Mas se você está vivendo uma vida dentro desses três padrões aqui, consumo, ok, beleza. Mas se você está vivendo uma vida dentro de um consumismo e dentro de uma vida de compulsão por compras, obviamente você vai acabar não potencializando aquilo que Deus tem determinado para a tua vida financeira, porque você está gastando naquilo que não deve gastar. Vamos ver o que a Mônica falou aqui. Cartão de loja de departamento é o meu grande problema, estou eliminando. Exatamente, Mônica. E hoje a gente vive dentro de um sistema, até coloquei um vídeo, acho que foi ontem aqui no meu perfil, falando justamente como o sistema funciona. A proposta do sistema é te manter aprisionado, é te manter como escravo. E aí você percebe claramente com os cartões que te são oferecidos, com os limites que são aumentados, com toda hora os aplicativos de compra, né? Inclusive fica aqui uma dica: se você porventura sofre de compulsão por compra ou de consumismo, tira os aplicativos de compra, tira Shopee, tira Mercado Livre, tira tudo isso aí do teu celular, porque senão você vai acabar cedendo. Se você segue um monte de pessoas aí no teu Instagram que mostram utensílios que você não pode ver, que você vai lá e compra, para de seguir essas pessoas. Porque se você vê o utensílio, você vai comprar por impulso. Você não consegue controlar, uma vez que você esteja num quadro dessa patologia, que é o transtorno de compras impulsivas, né? Você compra compulsivamente. Então você tem que tomar cuidado. A pessoa chega numa loja e a pessoa já vem até você: vamos tentar fazer um cartãozinho aqui? Aquela pessoa, se fizer um cartão com você, está ganhando. Mas e você? Será que você vai ganhar realmente tendo esse cartão? E aí fala para você: com esse cartão você pode parcelar em 18 vezes. Com esse cartão você pode fazer. Com esse cartão você pode acontecer. Com esse cartão você faz sem juros. Olha aí que maravilha. Aí você tem a ideia de que você vai estar perdendo se não fizer aquele cartão. Quando na verdade isso é apenas o sistema querendo te manter aprisionado. E esse sistema quer te manter aprisionado para que você não alcance o potencial que Deus tem determinado para a tua vida. Existe um projeto de Deus para a tua vida. E você consegue sim alcançar esse projeto, uma vez que consiga administrar bem os recursos que Ele coloca na tua mão.
Consumismo, compulsão por compras, não é um caminho bom para você continuar seguindo, se porventura é o teu problema. Analisa direitinho se você é consumista, se você tem muita coisa além daquilo que você deveria ter, ou se você é um comprador compulsivo, se você tem essas características de que você compra muito, não consegue ceder aos impulsos e compra itens que não fazem sentido para a tua vida, não tem muita necessidade. Às vezes você compra, chega, você nem abre. Está lá, empacotado ainda. E muitas vezes escondido para que as pessoas que estão ao teu redor não vejam o que você comprou, porque senão você vai ter vergonha dessa sua realidade. E aí você precisa realmente procurar uma ajuda profissional. Você precisa conversar com alguém. Eu, mais uma vez, me coloco aqui à disposição. Você pode mandar aí no meu direct, você pode mandar aqui nos comentários no YouTube, você pode falar conosco, que aquilo que a gente puder fazer para te ajudar, a gente está aí. A Jornada Canaã é um método que tem ajudado diversos cristãos a saírem da escravidão do endividamento, rumo a uma vida de prosperidade que eu chamo de Canaã. E aqueles que conseguem chegar, aqueles que se propõem realmente a mudar o quadro da sua vida, eu chamo de geração de Caleb. E aí eu não tenho dúvida nenhuma que o que Deus quer para você é que você faça parte dessa geração de Caleb. Uma geração que pode viver o melhor de Deus para esta vida, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então, não permita que o consumismo ou a compulsão por compras possa tirar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu não tenho dúvida nenhuma que se você quiser mudar, você vai mudar sim.